Ei, gente, bom dia. Cadê o pessoal? Só tem 8 pessoas. Bom dia, Alexandra. E aí, como é que estão as coisas? As crianças estão bem? Estão muito levadas. Só bagunça, né? Tá ficando pior a cada dia. E aqui agora, a videoaula das crianças da Estela, pelo menos, começou assim, tipo a de vocês, sabe? Começa, na verdade, às 8 e vai até 11h30, com um intervalo. Meu tanto de tarefa. Ontem eu passei a noite fazendo tarefa. Meu Deus do céu. Não aguento mais ser tão professora. Gente, 10 pessoas, o povo tá dormindo. Ficaram até tarde ontem vendo Big Brother. Ó, rapidinho, só vou pegar um café, gente, enquanto vocês terminam de chegar. Peraí. Pronto, voltei. Ó, no meu que já deu a hora, tá certo aí pra vocês? Rômulo, você entendeu ontem aquela parte que você bugou? Depois você compreendeu? E aí? Gente, vocês não me respondem. Ó, agora chegou a Isabela. Bom dia, tô te perguntando se você depois pegou com a explicação aquela parte que você ficou um pouco desesperado, dizendo que bugou na minha explicação. Bom dia, Isabela. Você continuou depois sem entender? Sério? Ah, então nós vamos ter que voltar naquela, Rômulo. Você continuou sem entender? Por que não fez sentido? Eu vou voltar lá. Deixa eu já compartilhar aquela tela. Vamos lá. Rômulo, aquela foi a questão 3, não é? Pelo que eu estudei, legítima defesa, eu não tenho que saber que estou amparado pela excludente da ilicitude. Que livro que você estudou? Bom dia, Thalita, tá bem? Me fala aí, como é que foi ontem? Pelo que você estudou, por onde? Me fala aí, Rômulo. Aí eu preciso saber a fonte, porque dependendo da doutrina que você estiver acompanhando, vai falar que não, só que não é o que prevalece.
Essa que é a grande questão. Que às vezes é o perigo de você... autor mais antigo, né? É um autor mais antigo. É esse mesmo, é isso mesmo, Mirabete. Não, Mirabete é um clássico, é um autor que é referência, mas o Mirabete já morreu, acaba que as atualizações das obras dele são feitas mais no plano só legislativo, porque a partir do momento que o cara já não está mais aqui, você não pode ter mudança de posicionamento. Hoje, quando a gente se vale da doutrina, a doutrina contemporânea mesmo, que acaba sendo consagrada pelos próprios julgados, notadamente, né, em matéria penal, nesse tipo de tópico, a gente vê mais até julgado de STJ, é bem tranquila no sentido de entender pela necessidade do animus defendendi, sim. Tanto que quando você pegar qualquer desses autores, né, pega o Greco, pega o Masson, pega o Rogério Sanches, todos eles vão falar que o elemento subjetivo ele é necessário em todas as excludentes, tá? Para todas as excludentes da ilicitude. Porque se você for pensar, não faz sentido isso daí, numa perspectiva até de que, já que a gente está, toda a teoria do crime, ela é trabalhada em cima de que o sujeito ele precisa agir, né? Até no agir dele, ele tem que estar agindo com dolo ou culpa, para que ele possa também se valer de uma excludente, no mínimo ele tem que estar ciente de que ele está praticando aquela conduta. Imagina nesse exemplo, que ele está praticando aquela conduta a bem, sim, da preservação no caso aí desse exemplo, da vida de alguém. Como que ele vai se beneficiar da legítima defesa e não vai responder? A grande história é a seguinte: ele não vai responder pelo homicídio do cara, porque quem praticou o homicídio o homicídio que ele deixou. Isso, na verdade, o homicídio não aconteceu, né? Ou a gente poderia pensar no outro sujeito respondendo por tentativa de homicídio, que aconteceria. Agora, ele vai deixar de responder pela lesão corporal que ele praticou com dolo? Não dá, tá? Cuidado. Por isso que a gente sempre tem que ter muita cautela quando a gente adota um autor, a gente chama isso até assim, cuidado para não fazer leitura apologética. Porque o que é leitura apologética? Você adota um determinado autor e você começa a acreditar que tudo aquilo que o autor fala é verdade. Não, é assim, é assim, é assim. E principalmente para fazer questão de múltipla escolha. Porque quando você ainda está numa dissertativa, você tem como apontar, né? Não, olha, esse é o entendimento do Mirabete, outras pessoas entendem de maneira diferente, etc, etc. Mas nas questões de múltipla escolha, por isso que a gente acaba encontrando muita dificuldade em fazer questão de múltipla escolha no direito, porque tudo é tão... sempre tem mais de uma teoria, né? Nada é exato. Então, essa questão do animus defendendi, do elemento subjetivo, isso daí é hoje, e aí eu digo hoje, pelo menos de uns, vamos dizer que de uns 10 anos para cá, isso é bem tranquilo na doutrina, tá? Então, cuidado. Gente, a Thalita foi sofrido, o Kiko tá perdendo enxada, mas, pois é, né, gente? Esse negócio de siso, pelo menos você aproveitou agora a quarentena, você vai ter que ficar em casa de qualquer jeito, e agora o bom é que você vai poder tomar muito sorvete, né? Comer alimentos calóricos, desde que de líquidos, né? Ou pastosos. Gente, vamos então dar continuidade, a gente ainda vai ter muitas questões aí complicadinhas, vamos acompanhar bem, é natural que a gente fique muita dúvida nessas questões de múltipla escolha, exatamente por isso, porque às vezes a questão de múltipla escolha ela está te exigindo ali uma resposta, e até isso a gente tem que ficar muito atento, porque às vezes a questão está te pedindo de acordo com a lei, às vezes a questão está te pedindo de acordo com o entendimento doutrinário prevalente, de acordo com a jurisprudência, aquelas questões tão temidas que são as questões da CESP. As questões CESP, elas pedem muita jurisprudência. Por isso que depois a gente sempre procura fazer muita leitura de informativo do STJ, do STF,
Porque se você não lê o informativo, às vezes você só estudando por doutrina ou acompanhando a lei, você não consegue responder a questão, tá? Então, é natural que a gente tenha dúvida. Inclusive, tem questões aqui que eu particularmente entendo que nós teríamos duas respostas corretas ou duas possíveis assertivas. Mas, enfim, eu ainda tive essa cautela na hora de fazer a seleção, até para verificar, junto a essas instituições que aplicaram, né, as respectivas provas, para saber, olha, qual foi foi questão anulada? Na próxima turma, agora que eu vou dar aula de outra matéria, mas eu fiz uma seleção também, eu até coloquei questão anulada, para a gente poder verificar por que duas questões corretas, por que duas erradas e por aí vai, tá? Então, vamos dar seguimento. Eu acho que a última questão que nós resolvemos foi essa questão número 4, não foi? Vocês estão de acordo aí? A senhora acredita que ainda teremos aula? Gente, queria muito poder te dar essa resposta, Alexandra. E mais, né? Mais do que te dar essa resposta, eu queria te dizer, sim, teremos aulas presenciais, mas eu não tenho como te dar essa resposta. Não tem, tá? Isso é bem triste, né? Bem triste. Eu estava até vendo isso hoje também no grupo de mães, por causa da minha filha mais velha, e não sei se em relação às crianças talvez vá haver uma cautela maior, mas eles pensaram nesse negócio de antecipar as férias de julho para maio, mas parece que isso não vai dar certo, e às vezes algumas mães começaram a falar, também tem muita especulação, gente, a gente tem que esperar até o dia 30. E as pessoas sossegarem, né? Porque eu estava lendo que parece que nesses últimos dias, o estado brasileiro com menor índice do distanciamento social foi justamente Goiás. As pessoas estão super tranquilas. Chega final de semana, o pessoal está fazendo festinha, o pessoal está se reunindo, o pessoal está... Então, até essa resposta, ela depende muito da evolução aí dessa propagação, né? As coisas estavam até então, estão indo de uma certa maneira mais controlada aqui em Goiás. Agora, não sei. Nossa, não fala. Alexandra, também eu estou no mesmo dilema. Tá assustador esse negócio de fazer tudo em casa, de ter que estudar com criança. Muito difícil. Tá muito difícil. É porque a gente não pode se render, porque se a gente se rende, já era. Todo mundo começa a ficar muito triste, muito para baixo, né? Mas é diferente. É mais difícil. Lógico que é. Imagina, é totalmente diferente. Você tá ali... Mas é o que está sendo possível, né? Porque imagina, se a gente simplesmente suprimisse, então vamos aguardar. E o professor está ficando exausto, né? Nada que se compare aos profissionais da saúde, mas, nossa senhora, é o tempo inteiro. Com criança dentro de casa, com todas as suas obrigações dentro de casa, é muito difícil. Gente, mas vamos lá. Ó, nós temos aí uma questão, a questão número 5, que é uma questão CESP. Deixa eu tirar esse quadradinho aqui, porque eu sei que a Alexandra gosta de ler, então deixa eu tirar. Vamos lá. Essa questão aqui, uma questão TJ, a gente não fez essa... Não, a gente fez a 5, né? Fizemos a questão 5. Agora que eu tô me tocando. A gente fez a 5, sim. Como é que é? Pedro, então, iria ficar livre? Não, o Pedro, não é que o Pedro iria ficar livre. O Pedro, ele iria responder... Depende, eu não tenho como afirmar se ele iria ficar preso ou não. Agora, ele responderia pelos atos praticados. Qual ato praticado? A lesão corporal que ele praticou em face do João. Porque ele conseguiu atingir o João, ele golpeou, ele tinha o ânimo de causar lesão corporal, logo, ele responderia pela lesão corporal causada no João, tá? Que era o outro enfermeiro lá, desafeto dele. A questão é essa, tá? Não, a 5 a gente fez ou não? Não? Paramos na 4. Tá, então não fizemos, tá bom. Vamos na 5, então. A 5 também é fácil. Olha lá, gente, a questão 5, ela também vai apresentar algumas situações que nós até conhecemos, casos assim, cada letra
trazendo alguns casinhos para caracterizar exercício regular de direito, enfim. Vamos lá. No que se refere ao conceito de antijuridicidade e as hipóteses de sua exclusão, assinale a opção correta. Então, nós temos que identificar a correta. Age no exercício regular de direito o oficial de justiça que, em cumprimento à decisão proferida nos autos do procedimento de medidas protetivas de urgência, só para a gente saber, essas medidas protetivas de urgência, isso aqui geralmente se dá no plano da Lei Maria da Penha, tá? Então, o oficial de justiça, ele está cumprindo uma decisão que foi proferida nos autos de um procedimento que concedeu medidas protetivas de urgência, e ele adentrou no imóvel da ofendida para afastar do lar coercitivamente o ofensor. Olha, o que está errado nessa assertiva? Quando o oficial de justiça age, ele não age, ele está agindo no cumprimento dessa decisão, isso não é exercício regular do direito. Isso é o quê? Estrito cumprimento do dever legal, tá? Então, o que está errado nessa letra A é que ele não age no exercício regular do direito, ele age no estrito cumprimento do dever legal. Letra B. A causa de exclusão da ilicitude decorrente da prática, da conduta, em estrito cumprimento do dever legal, ela pode estender-se ao coautor, se for do seu conhecimento a situação justificadora. Olha aí, Rômulo, como que a gente precisa adotar essa teoria da necessidade do elemento subjetivo. Porque se você adotar a teoria do Mirabeck, você vai errar todas as questões, tá? Porque olha aqui, ó, o que prepondera, voltando àquele ponto, é que para a incidência de qualquer das excludentes da ilicitude, o sujeito deve ter, sim, o elemento subjetivo. Ele deve saber que ele está agindo amparado por uma excludente da ilicitude. Então, a história que é, para que uma pessoa pode, o estrito cumprimento do dever legal pode se estender a um coautor, a gente vai até estudar o nosso próximo tópico, concurso de pessoas, ao outro suposto autor daquele fato típico, se for do seu conhecimento a situação justificadora. O que significa isso? Desde que esteja presente o elemento subjetivo, tá? Então, essa daqui vai ser a resposta correta. Mas vamos analisar as outras antes de eu voltar nessa letra B e dar um exemplo. Letra C. Age em legítima defesa aquele que, para combater fogo que repentinamente tomou conta do seu automóvel, invade o carro de terceiro, estacionado nas proximidades, e dele retira um extintor, sem autorização do proprietário. O que está errado nessa letra C? Essa situação não seria situação de legítima defesa, seria situação de estado de necessidade. Não tem agressão injusta. Essa situação aqui, ela relata uma situação de perigo atual que foi criado ou que surgiu não pela vontade desse agente aqui que alega legítima defesa, tá? Então, a letra C está errada porque não é legítima defesa, é estado de necessidade. A letra D diz que as excludentes da ilicitude estão exaustivamente elencadas no Código Penal. E essa terminologia exaustivamente ou taxativamente, ela acaba sendo restritiva, né? As causas excludentes da ilicitude, elas somente estão previstas no Código Penal? Não. Primeiro que nós temos as causas supralegais, basicamente o consentimento do ofendido. E nós podemos ter outras excludentes da ilicitude previstas na legislação especial. Então, essa letra D está errada. Por fim, a letra E vai dizer que, de acordo com a teoria adotada pelo Código Penal, o estado de necessidade ele pode funcionar como causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, conforme os valores dos bens em conflito.
E aí vocês vão se lembrar daquilo que a gente estudou bem lá atrás. Na verdade, a gente ainda estava nas aulas presenciais, que eu falei para vocês que em relação ao estado de necessidade, o nosso código adotou a teoria unitária. Quando o sujeito age em estado de necessidade, o estado de necessidade será uma excludente da ilicitude. Lembra que para o nosso Código Penal, o interesse sacrificado ele tem que ser de mesmo, de igual ou de menor valor que o bem jurídico protegido? Lembra? Isso significaria a adoção da teoria unitária, diferentemente do Código Penal Militar, que adotou a chamada teoria diferenciadora. Então, a letra E está errada, porque o estado de necessidade, em razão do fato de o nosso Código Penal ter adotado a teoria unitária, ele vai ser uma excludente da ilicitude. Somente se permite, para fins de caracterização do estado de necessidade, o sacrifício do bem jurídico de igual ou de menor valor. Então, nessa número 5, a alternativa correta é a letra B, B de bola. Por quê? Porque, vejam bem, vamos imaginar que o oficial de justiça, agindo no cumprimento de um determinado mandado, ele não consiga entrar naquela determinada residência. E aí, o que o oficial de justiça faz? O oficial de justiça pede auxílio da polícia, tá? Pede força policial, pede um reforço policial. Esses policiais que chegam até o local para prestar esse auxílio ao oficial de justiça, eles também estarão agindo no estrito cumprimento do dever legal. Vejam, eles seriam, em tese, coautores de uma suposta violação de domicílio. Mas eles não responderão por este crime. Por quê? Porque o oficial de justiça está no estrito cumprimento do dever legal e essa excludente, desde que esteja na esfera de conhecimento deles, quer dizer, os policiais sabem que estão ali e que estão entrando na residência porque existe uma ordem judicial determinando que isso aconteça, tá? Eles têm o elemento subjetivo. Olha aí o tal do elemento subjetivo. Logo, nós teremos a extensão dessa causa de exclusão da ilicitude a esses coautores ou a esse coautor, desde que seja do seu conhecimento a situação justificadora. Tranquilo? Até aí? Está começando a concordar agora? Né? Tem questão de concordar. Está começando a entender a importância disso, Rômulo? Nossa, o café ficou frio. Ok? Então, com isso, ficou letra B na questão número 5. Vamos lá para a questão número 6. Deixa eu só dar uma checada aqui, 24, né? Tranquilo, né, Rômulo? Então, não dá para adotar Mirabete, não, viu? Nesse momento aqui, principalmente, não dá. Senão, você vai se enrolar, tá? A gente tem que ir pelo que prepondera mesmo. Vamos lá para a questão número 6. Questão número 6, mais uma questão CESP. Vamos lá. A respeito das causas de exclusão da culpabilidade e da ilicitude, assinale a opção correta. Aí eles começam a misturar ilicitude com culpabilidade. Bom, letra A. Em se tratando de legítima defesa, a agressão é injusta e a repulsa materializa-se numa ação predominantemente defensiva, com aspectos agressivos. Ao passo que, tratando-se de estado de necessidade, inexiste agressão injusta, sendo a ação predominantemente agressiva, com aspectos defensivos. Essa é a correta. Mas vamos analisar as outras para depois eu voltar aqui nesse ponto. Letra B. Tanto a coação física, vis absoluta, quanto a coação moral, vis compulsiva, se irresistíveis, excluem a culpabilidade do agente, restando punível apenas o agente coator, figura indispensável na definição
de qualquer ocorrência reputada coativa. O que está errado nessa letra B? Foi o que eu já havia antecipado a vocês. Olha, o que vai servir para afastar a culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa é a coação moral. A coação moral irresistível. A coação física irresistível, a vis absoluta, ela é um caso de ausência de conduta, tá? Então, na letra B, eles inseriram a coação física, que é a vis absoluta, como se ela também se prestasse a afastar a culpabilidade. Isso está errado. Na letra C, as causas legais de exclusão da ilicitude previstas na parte geral do Código Penal são estado de necessidade, ok. Legítima defesa, ok. Estrito cumprimento do dever legal, ok. Exercício regular do direito e consentimento do ofendido. Consentimento do ofendido está errado. Por quê? Porque consentimento do ofendido é causa supralegal. Não está na lei. Tá? Então, vejam que são essas as pegadinhas. A gente tem que estar realmente compreendendo bem, né? Estarmos cientes de cada uma dessas situações, porque é dessa maneira que eles vão tentar nos confundir. Então, consentimento do ofendido está errado. Letra D. Tanto o estado de necessidade exculpante, lembra até quando a gente falou lá da teoria diferenciadora no Código Penal Militar? Exculpante significa afastar a culpabilidade. E justificante, afastar a ilicitude. Então, veja o que diz a afirmativa. Tanto o estado de necessidade exculpante quanto o estado de necessidade justificante incidem diretamente sobre a ilicitude, excluindo-a. Está errado, porque o exculpante, ele não afasta a ilicitude, ele afasta a culpabilidade. E a letra E. A emoção e a paixão excluem a imputabilidade penal, já que se considera, de regra, que aquele que cometeu um fato típico ilícito em estado emocional ou mentalmente alterado perde a capacidade de entendimento e de determinação. Aqui, inclusive, o que se extrai da leitura direta do artigo 28 do Código Penal é o seguinte: não excluem a imputabilidade penal, a emoção e a paixão. Inclusive, eu falei isso para vocês. Olha, emoção e paixão, por si só, a gente fez aquela diferenciação, né, entre emoção, entre paixão. Elas, por si só, elas não vão excluir a imputabilidade penal. O que nós cogitamos é a possibilidade de emoção e paixão excluírem a imputabilidade penal quando elas forem patológicas, porque aí eu entro no campo da doença mental. Aí eu poderia falar, olha, esse sujeito é inimputável em razão de doença mental. Mas simplesmente falar que agiu imbuído, tomado pela emoção, pela paixão, isso daí não vai afastar a responsabilidade penal, tá? E com isso ficou correta, é correta a letra A. E aí vejam como é que a gente aprende fazendo questão de múltipla escolha. Essa observação aqui, eu não tinha falado nada sobre isso em específico com vocês em aula, mas a história é exatamente essa. Vejam bem, na legítima defesa, eu tenho agressão injusta. No estado de necessidade, eu tenho perigo atual. Então, quando o sujeito vai agir em legítima defesa, já que ele está em face da agressão injusta, ele vai tentar repelir essa agressão. E essa repulsa à agressão, ela se dá de uma maneira predominantemente defensiva. Legítima defesa, o nome mesmo já diz, né? Então, o sujeito, ele vai predominantemente se defender. Eu posso até ter alguns aspectos agressivos, mas a legítima defesa, ela é predominantemente defensiva. Agora, no caso do estado de necessidade, não existe uma agressão injusta, existe uma situação de perigo.
E a pessoa, para se livrar daquela situação de perigo, ela vai ter que adotar uma conduta predominantemente agressiva, com aspectos defensivos. Então, nessa questão número 6, a alternativa correta é a alternativa letra A. Gente, alguma manifestação, algo a dizer? Estou achando vocês muito quietinhos. Tá super tranquilo? Tá bem fácil? Ou não é que esteja bem fácil, eu estou explicando muito bem. E vocês estão conseguindo compreender tudo, porque as minhas explicações estão ótimas. Ou temos ainda uma terceira opção, letra C. Vocês estão apenas fingindo que estão tão quietos aí. Na verdade, vocês estão vendo Netflix. E não estão prestando atenção na minha aula. Tá vendo? Esse é o lado ruim de estar aqui, né? Porque eu não vejo as carinhas de vocês. Até mesmo para eu dar eventuais broncas que sejam necessárias. Estão entendendo, gente? Se eu colocar várias questões desse naipe na prova, tá tranquilo? Tá de boa, como gostam de dizer? Você acha que você iria errar? Tá vendo como que na hora que a gente vai fazer questão, a gente vai... Acho que foi até a Thalita, não foi, Thalita? Você que me falou que estava tentando fazer as questões antes e ficou cheia de dúvida. Gente, às vezes a gente acha que a gente está entendendo tudo da matéria, não é? Vem junto o gabarito? Vem não. Vem não. Quando eu pego as questões, na hora de fazer a seleção mesmo, eu demoro um tempão para fazer essas seleções. Porque eu tenho que parar, eu tenho que pensar, porque eu ainda vou explicar isso para vocês, né? Então, realmente, a gente fazer questões, a gente acaba aprendendo muito e a gente vai adquirindo uma certa malícia. As provas deveriam ser de consulta. Olha, eu vou te falar que a prova ser de consulta, se você fizer uma prova de consulta, gente, é muito bom. Tá vendo esse negócio das questões? Todo mundo, o pessoal das outras salas também gostou pra caramba de resolver questões. Porque não é à toa que isso é método, principalmente quando a gente vai dar aula para cursinho, dar aula para OAB e tal, a gente resolve muita questão. Sai um pouco dessa parte só de teoria e testa, sim. E você vai aprendendo. E quanto mais questões você faz, você vai adquirindo aquelas maldadezinhas, e sem contar, gente, que às vezes as questões se repetem. Não é que se repetem exatamente da mesma maneira, mas chega num ponto que aquele tema, de repente, já foi tão cobrado, que vai aparecer alguma coisa mais ou menos naquela linha. E aí você já fez muita questão, você já sabe como é que é o negócio. Então, estudar fazendo questões é realmente algo que acrescenta muito, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, essa que eu fiz agora foi a 6, né? Vamos lá. Vamos para a questão, deixa eu minimizar aqui de novo. Vamos lá para a questão 7. Questão 7, gente. A 7 fala lá. Assinale a alternativa correta a respeito das excludentes da antijuridicidade previstas no Código Penal. Letra A. Importância de ler questão. Previstas no Código Penal. Então, vamos lá, vamos ver. Ao agir em estrito cumprimento do dever legal, o agente não responderá pelo excesso culposo, e sim apenas pelo excesso doloso. Isso está errado. O próprio artigo 23 do Código Penal, quando ele estabelece lá, em linhas gerais, quais são as excludentes previstas no Código, no seu parágrafo único, ele é bastante claro ao afirmar que qualquer das excludentes poderão dar ensejo à caracterização do excesso, doloso ou culposo. Então, qualquer excludente pode gerar excesso, culposo ou doloso. Então, a letra A está errada por isso. Letra B. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que provocou por sua vontade e podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. O que está errado aqui nessa assertiva? Praticamente copiaram a concurso aqui PCSP, concurso de delegado de polícia de São Paulo,
Vejam aí, vejam que eles praticamente transcreveram o texto da lei. Só que o que está errado? No estado de necessidade, o perigo não pode ter sido provocado pelo próprio sujeito. Olha lá, há o perigo atual que provocou por sua vontade e podia, de outro modo, evitar. Então, o perigo teria que ser um perigo que não foi provocado pela vontade do sujeito e mais, que ele não podia, de outro modo, evitar. Então, essa letra B está errada. Letra C. A alegação do estado de necessidade independe do fato de o agente ter o dever legal de enfrentar o perigo. Está errada. Por quê? Porque se o sujeito tiver o dever legal de enfrentar o perigo, ele não poderá alegar estado de necessidade. Então, mais uma errada. Letra D. Em qualquer das hipóteses de excludente da antijuridicidade previstas na parte geral do CP, o agente responderá pelo excesso doloso ou culposo. Tá certo? Letra D. Foi o que eu acabei de falar para vocês quando eu disse que a letra A está errada. Qualquer das hipóteses de excludente da antijuridicidade previstas no Código vão dar ensejo à caracterização do excesso doloso ou culposo. Tá? Isso está, inclusive, no 23, parágrafo único do Código Penal. Letra E. Para a caracterização da legítima defesa, basta que o agente demonstre ter repelido uma injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Olha aí, Rômulo, olha aí o elemento subjetivo de novo. Se você entender que o elemento subjetivo aqui, você não vai, eu não vou ser nem eu que vou te convencer disso, né? Olha aí de novo, para caracterizar a legítima defesa, basta que ele demonstre ter repelido uma injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Não é só isso, né? Não é só isso, porque nós vamos precisar também que haja o emprego moderado dos meios necessários que estiverem disponíveis e mais, a gente vai precisar do elemento subjetivo, tá? Então, nessa questão número 7, a alternativa correta, letra D. Tá? Letra D. A 8 é uma questão fácil. Essa FUMAC aqui, TJMG, é primeira fase de 2005, né? Inclusive com 4 alternativas. Primeira fase de magistratura de Minas. Considerando-se, essa é bem facilzinha, considerando-se as determinações legais, é incorreto afirmar que a legítima defesa pode ser alegada quando a agressão for praticada por... Eu posso agir em legítima defesa em face de uma agressão de um indivíduo com mais de 70 anos? Claro que posso. Eu posso agir em legítima defesa em face de uma agressão de uma pessoa louca? Posso. Eu posso agir em legítima defesa em face de uma agressão de qualquer tipo de animal? Aí nós temos aquela discussão não, aquela bipartição, porque acaba que isso é tranquilo, no sentido de que animal, quando você age para se defender de conduta de animal, a regra é que seja estado de necessidade. Lembra? Vocês devem se lembrar que eu falei isso, inclusive, em sala, né? A regra é que essa ação ela caracteriza estado de necessidade. Porém, se o ataque do animal foi determinado pelo homem, essa eventual reação será legítima defesa. Só que aqui a gente não pode afirmar, fica incorreto, portanto, falar que é legítima defesa quando a pessoa sofrer qualquer tipo de ataque de animal. Letra C. E a letra D vem de novo para falar que é ou não é possível agir em legítima defesa em face de agressão de pessoas imputáveis. Claro que é, tá? Então, a alternativa errada é a alternativa letra C.
É a alternativa letra C, ok? Lembrando, porque daqui a pouco vai aparecer uma outra questão de novo falando sobre essa parte de animal, para que vocês se recordem que quando a agressão pressupõe um ato humano, né? A agressão pressupõe ato humano. Então, para você agir em legítima defesa, peraí, olha só, eu tinha explicado isso, inclusive, em sala. Vamos relembrar isso. A agressão que legitima a atuação em legítima defesa, ela pode ser uma agressão vinda de qualquer ser humano. Eu posso agir em legítima defesa para me defender de um ataque de um louco, de uma pessoa louca? Claro que eu posso. É humano. Eu vou agir em legítima defesa se esse ataque vier de uma pessoa idosa com 70, 80, 90, 100 anos, eu sou obrigada a apanhar, eu sou obrigada a morrer por causa desse ataque do sujeito idoso. Não. Eu posso agir em legítima defesa, lógico que eu preciso dos outros requisitos, mas a legítima defesa, o pressuposto, dentre os outros, é que eu sofra algum tipo de agressão, e agressão é ato humano. Olha, esse ato humano pode vir de um idoso, pode vir de um inimputável. Inimputável por quê? Porque o cara é louco. Posso agir em legítima defesa? Claro, eu inclusive falei isso para vocês também na aula. Posso agir em legítima defesa em face de uma agressão de um menor? Posso. Se a agressão é injusta, eu posso agir em qualquer situação. Agora, o que eu também já havia falado para vocês em aula, e aí, gente, eu sei que é difícil a gente ficar mantendo, mas lógico, aquilo que a gente estudou em sala, sei lá no mês de fevereiro, vocês já estão começando a esquecer, né? E aí, quando a gente vai fazendo, se vocês não forem pelo menos dando uma lida, forem dando, vai ficando. E na hora que a gente vai resolvendo questão, isso aparece de uma maneira mais clara, porque isso aqui é bem tranquilo. Vejam, eu falei para vocês, inclusive, em sala, e aí eu já vou deixar esse esclarecimento, porque daqui a pouco eu vou precisar disso numa outra questão, que vai cobrar a mesma coisa. A agressão, então, é um ato humano. Posso agir em legítima defesa? Lógico que eu preciso dos outros requisitos da legítima defesa. Ah, mas a criancinha de 2 anos de idade, 2 anos tá meio absurdo, né? Mas um menininho de 6 anos de idade chegou perto de mim com uma arma apontando e falando, eu vou te matar. Posso agir em legítima defesa? Posso. É agressão injusta. Tá? Agora, um ataque de animal. Se esse ataque de animal se deu por conta do próprio animal, olha, tem um animal, tem um cachorro bravo solto na rua. O cachorro bravo me viu e veio me atacar. O que eu fiz? Matei o cachorro. Agi em quê? Estado de necessidade. Ataque de animal, via de regra, caracteriza estado de necessidade. Agora, quando o ataque do animal é ordenado por um humano, aí é diferente da situação em que o cachorro me ataca porque o dono dele falou ataca. Nessa hipótese, eu posso me defender, matar o animal, sei lá, bater no animal, posso. Só que nesse caso será legítima defesa, porque o animal ele passou a me atacar, por quê? Porque houve um comando humano. E aí, nesse caso, não foi a conduta dele animal. O que foi determinante foi a ordem do seu dono. Então, isso seria uma agressão injusta. Só para vocês se lembrarem, porque eu falei isso na aula. Ok? Então, eu vou voltar, porque vai aparecer outra questão sobre isso. Tá? Beleza, então. Vamos lá. Questão número 9. Na hora que chegarem as da OAB, então vocês vão ver que as da OAB estão as mais complicadas. Olha aqui. A questão número 9, ela vem falando o seguinte. Fundação Carlos Chagas, que é a mesma que organiza a OAB também. Ministério Público... Ixi, peraí. Peraí, gente, rapidinho, que eu tive um pequeno problema. Pronto. Rivaldo ateou fogo em seu apartamento para receber o seguro correspondente. No entanto,
não conseguiu sair do imóvel pelas portas e tentou escapar pela janela, com a utilização de uma corda, juntamente com a sua empregada Nair. Então, o que aconteceu? O Rivaldo tocou fogo no apartamento. Por quê? Porque ele queria receber o valor do seguro. Vejam, já dá, só da gente ler isso daqui, já dá para a gente saber o seguinte: o Rivaldo, dolosamente, porque ele quis, ele criou uma situação de perigo, tá? Ele colocou fogo no apartamento para receber o valor do seguro. Só que ele planejava sair correndo, só que ele não conseguiu sair pela porta. E ele tentou escapar pela janela com uma corda. Ele e a sua funcionária. Bom, até aí, ok. Beleza, vamos lá. A corda começou a romper-se. E em face da existência de perigo atual e inevitável para a sua vida, o que o Rivaldo fez? Ele empurrou a Nair da corda. E a Nair caiu e morreu. E somente assim ele conseguiu descer até o chão, até o solo. Nesse caso, Rivaldo, sem ler as alternativas, o que aconteceu, gente? Cogita-se aqui estado de necessidade, né? Porque o Rivaldo teve que descer pela corda para conseguir fugir do fogo e chegou num dado momento que a corda ia arrebentar. E aí ele tinha que escolher, ou eu ou a Nair. E ele foi, empurrou a Nair e a Nair caiu e morreu. Então, todo mundo já começa a pensar, então, estado de necessidade, não é estado de necessidade. Por quê? Exatamente por aquilo que eu expliquei para vocês agora há pouco. Por quê? Porque no estado de necessidade, a situação de perigo não pode ter sido causada pelo próprio agente que quer alegar o estado de necessidade. Não foi ele que ateou fogo no apartamento? Então, ele não pode alegar estado de necessidade, não, viu? Então, ó, vamos ver aqui, das questões que falam não agiu em estado de necessidade. Letra A. Não agiu em estado de necessidade porque era razoável exigir-se o sacrifício do direito próprio em situação de perigo. Não é isso. A situação não é essa. Ele não agiu em estado de necessidade porque... a letra C. Olha aí como que a letra C é bem clara, né? Inclusive, só tinha duas possíveis assertivas. Ele não agiu em estado de necessidade, por quê? Porque a situação de perigo foi provocada pela sua vontade, tá? Então, é por isso. Se a situação de perigo, se aquele incêndio tivesse começado lá do nada, ele não tinha nada a ver com aquele incêndio, e aí ele foi tentar fugir, e no que ele fugiu, ele teve que empurrar a funcionária para ele sobreviver, até seria estado de necessidade. O que impede, nesse caso aqui, o reconhecimento do estado de necessidade é o fato de que ele foi o causador da situação de perigo. Portanto, nessa questão número 9, nós temos que marcar a letra C. Ok? Letra C. Essa 10 aqui ficou meio ruinzinha, mas tudo bem. Vamos lá. 10. Então, 9, letra C. 10. Sobre a teoria geral do delito, considere as afirmativas abaixo. Número 1. As causas excludentes da ilicitude. Olha como é que as coisas se repetem. Lembra que a gente viu agora há pouco? Falando que as causas excludentes da ilicitude estão previstas exaustivamente na parte geral do Código Penal, e eu falei para vocês que isso está errado. Por quê? Porque nós podemos ter outras causas excludentes da ilicitude previstas. Aqui ainda é mais limitativo, né? Eu tenho excludente da ilicitude também na parte especial. Eu tenho excludente da ilicitude que não está prevista no Código Penal. Então, a número 1 está errada. Está repetindo outra que nós fizemos agora há pouco. Número 2. O consentimento do ofendido é sempre considerado uma excludente da ilicitude, independentemente das elementares do tipo penal. É outra que está errada, e atenção, porque daqui a pouco, lá na frente, vai aparecer uma outra questão de novo que vai falar sobre isso. O consentimento do ofendido, ele poderá ser uma causa supralegal
de exclusão da ilicitude, desde que esse consentimento não seja uma elementar do tipo penal. Por quê? Porque se o consentimento ele for uma elementar do tipo penal, eu não vou ter uma excludente da ilicitude. Eu vou ter uma excludente da própria tipicidade. Se o consentimento é elementar do tipo, se eu tenho o consentimento, eu não vou afastar a ilicitude, eu vou afastar a própria tipicidade. Exemplos. O exemplo que vai aparecer lá na frente de novo. Crime de estupro. O crime de estupro, ele pressupõe, ele narra, né, lá no tipo do 213 do Código Penal, que você manter relação, praticar atos sexuais com uma pessoa contra a vontade dessa pessoa. Se a pessoa consente na prática desses atos, tem estupro? Não, não tem. Porque o consentimento do ofendido é uma elementar do crime de estupro. Para que haja estupro, não pode haver consentimento. Então, por exemplo, a pessoa manteve relação sexual com uma outra. Porque quis. E ela tem capacidade de consentir. Duas pessoas maiores, adultas, apaixonadas, mantiveram relação sexual. E aí? Eu vou falar que não houve estupro nesse caso, por quê? Não houve estupro, por quê? Porque houve consentimento. E o consentimento é uma elementar. Se não há consentimento, ok, há estupro. Se há consentimento, não há estupro. O fato é atípico. Então, cuidado, porque consentimento do ofendido pode ser uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. Mas, se for uma elementar do tipo, servirá para afastar a tipicidade. Então, 2 também está errado. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente os meios necessários, repele a agressão, atual ou iminente, proveniente de qualquer causa. Vamos deixar esse qualquer causa aqui em stand-by. A direito seu ou a de outrem. Peraí, só esse proveniente de qualquer causa que eu tô achando estranho, mas eu acho que é isso que não tá errado. Vamos ver as outras. Número 4. São causas excludentes da culpabilidade. É que a 4, a 5 já dá pra gente ver que tá errada, né? Olha lá. Excludentes da culpabilidade. Inexigibilidade de conduta diversa. Ok. Obediência hierárquica. Coação física e moral irresistível. Olha lá a coação física. Coação física está errado. Coação física irresistível não é excludente da culpabilidade. E a número 5, essa 3 está errada mesmo. Até na combinação, olha só, por que essa 3 está errada? Proveniente de qualquer causa. Repele, lá na questão 3, olha, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente os meios necessários, repele a agressão atual ou iminente, proveniente de qualquer causa. Não pode ser proveniente de qualquer causa. Lembrem-se agora do exemplo mesmo que eu acabei de dar, do cachorro. Então, vamos lá. Aqui, a 5 é isento de pena o agente que, face à embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, tá certo? É a questão, a assertiva 5, que inclusive transcreve o texto da lei, é a correta. Portanto, na questão número 10, nós temos que marcar letra B. A única que está correta aí é a letra B. Apenas a assertiva 5 está correta. Vamos lá para mais uma da PC. Polícia Civil de São Paulo, concurso de delegado de polícia. Olha aqui, ó. Vejam mais uma vez para a gente observar o que a questão está me pedindo. Assinale a alternativa que, de forma mais completa,
Então, cuidado, que de repente eu posso ter duas que estão corretas, mas eu preciso marcar aquela que de forma mais completa representa os elementos legais, ou seja, são aqueles que estão na lei, explícitos na lei, do conceito de estado de necessidade. Olha, gente, só de olhar preliminarmente, a gente já elimina todas as opções. Olha, as opções que falam de perigo iminente e de perigo futuro. Primeiro que a gente sabe que o perigo, a situação de perigo no estado de necessidade, de acordo com o que diz a lei, na lei, o estado de necessidade somente se caracteriza quando houver perigo atual. Eu até disse para vocês, espero que vocês se lembrem, que o estado de necessidade, o entendimento doutrinário e jurisprudencial também dizia, ou diz, que o perigo iminente também poderia ser objeto de atuação em estado de necessidade. Só que não é a lei que está dizendo isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de ler e interpretar a questão, porque, de acordo com a lei, não se fala de perigo iminente. A lei fala de perigo atual ou iminente só na legítima defesa. E perigo futuro, a gente sabe que não faz sentido. Então, aí a gente já elimina a letra A gente já elimina a letra B e a gente já elimina a letra D. Eu fico entre duas. Olha, ou C ou E. E aí, vejam só, a letra C fala perigo atual, salvar direito próprio ou alheio, inexistência do dever legal de enfrentar o perigo. E aí a letra E fala perigo atual, salvar direito próprio, inexistência do dever legal de enfrentar o perigo. E aí vocês poderiam pensar, nossa, mas tem duas corretas. Olha, o que a questão está me pedindo? A questão está me pedindo para marcar a correta, mas ela está pedindo para marcar a que estiver mais completa. Então, qual é a que está mais completa? É a letra C. Porque na letra E fala somente de se salvar o direito próprio. E na letra na letra C, acrescenta-se também o salvar direito alheio. Então, olhem a malandragem que a gente precisa ter para resolver questão de múltipla escolha. Tá? Você poderia falar, tem que anular a questão, tem duas assertivas corretas. Não, eles estão pedindo para você marcar a alternativa que de forma mais completa. Ok? Então, na questão número 11, nós marcaríamos a letra C. Vamos fazer mais uma aqui, vamos fazer a 12. E aí, ó, gente, na semana que vem eu vou terminar de resolver, porque acaba que para a gente poder... É fácil, o meu objetivo com vocês não é ficar resolvendo questão só falando, gente, número 12, letra tal, porque senão é editar gabarito, né? É a gente analisar assertiva por assertiva, para isso realmente funcionar como uma revisão e como um mecanismo de aprendizagem também, tá? Então, a gente ainda vai continuar, a gente estava já, e agora, depois com esse último feriado, isso piorou a nossa situação, né? Porque a gente está com um déficitzinho, pelo menos acho que de 2 ou 3 aulas em relação às outras turmas, mas não tem problema, porque eu estou tranquila com o tempo. E como eu disse para vocês, eu vou resolver uma prova minha anterior também para vocês terem uma noção, né, de como eu cobrei isso em alguns períodos pretéritos. Vamos resolver a questão 12, que é uma questão CESP também, concurso de Tribunal de Justiça, na verdade, juiz substituto, TJ do Espírito Santo. Com relação às causas de exclusão da ilicitude e da culpabilidade, assinale a opção correta. Correta. Ó, caracterizada a legítima defesa putativa, e aí eu já falei para vocês que legítima defesa putativa não afasta a ilicitude. Falei isso na aula ontem, né? Falei, olha, as situações putativas, dependendo do caso, elas vão afastar ou a tipicidade ou a culpabilidade, conforme seja um erro de tipo ou erro de proibição. Então, caracterizada a legítima defesa putativa, que ocorre quando o agente tem conhecimento do uso do meio desnecessário
ou do uso imoderado do meio necessário, de sorte que deseja o resultado ou assume o risco de produzi-la, responde a título de dolo. Isso aqui está errado, né? Olha lá, já está falando olha lá, conhecimento do uso do meio desnecessário. É pelo contrário, o agente ele tem que ter conhecimento do uso do meio necessário ou do uso moderado. Então, a letra A está errada. Letra B. De acordo com a jurisprudência do STJ, age amparada pelo estrito cumprimento do dever legal a autoridade policial que dispara tiros de revólver ou pistola contra suspeitos da prática de crimes graves em fuga, ainda que dessa ação decorra o resultado morte. Está errada, né? Inclusive, eu falei muitos para vocês, cuidado, porque quando, eu não estou nem entrando no mérito de que isso sempre vai acontecer ou não, mas nós sabemos que quando a gente tem essas situações de confrontos entre policiais e criminosos, qual é a legítima defesa? Qual é a excludente da ilicitude passível de ser alegada? Legítima defesa. Cuidado, eu falei isso em sala, porque às vezes as pessoas se equivocam e depois, em questão de prova, isso volta para vocês errarem. Porque a gente pensa, não, então, peraí, o policial estava no confronto, aí o policial matou porque ele estava no estrito cumprimento do dever legal. Não existe dever legal de matar. Então, qual é a possível excludente da ilicitude a ser questionada, a ser levantada na hipótese de confrontos entre policiais e criminosos? Eu posso cogitar legítima defesa. Não precisa pensar que estrito cumprimento do dever legal que está errado. Letra C. O fato praticado mediante coação moral irresistível é típico e antijurídico, excluindo-se, entretanto, a culpabilidade do coagido em virtude da ausência de conduta diversa, um dos elementos da culpabilidade. Tá ok. É exatamente a coação moral irresistível afastando a culpabilidade. Peraí, só um minutinho. Eu tô precisando voltar para minha aula. Ixi, peraí. Nossa, esse negócio de ter que ficar, não dá pra ficar saindo. Mas a gente tinha que sair. Peraí, não, eu sei. Peraí, a mamãe já vai. Peraí, gente, que a criança aqui tá. A aula tá boa hoje, filho? Tá aceitável. Tá aceitável? Tá aceitável. Você acha que os alunos da mamãe acham que a aula da mamãe é legal ou eles acham que a aula da mamãe é aceitável? Aceitável. Aceitável? Nossa, se eles falarem isso, eu vou ficar triste. Fala assim, essa aula é aceitável. Nossa, gente, toda hora tem que ficar achando esse código que eu tenho que salvar. Pronto, entra lá. Estão vendo isso, né? A aula tá aceitável. Bom, pelo menos está assistindo. Aleluia, Senhor. Então, a letra C tá certa, tá? A coação moral irresistível, ela se presta exatamente a afastar a culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. E aí vamos verificar por que as outras estão erradas. A letra D nos diz que quando o agente pratica um crime sob o estado de embriaguez completa, voluntária ou culposa, a culpabilidade fica excluída, dada a ausência do elemento subjetivo, dolo ou culpa. E nós sabemos que está errada, inclusive agora há pouco, um pouco antes a gente fez uma questão parecida não, dessa mesma linha, só que a embriaguez completa, ela só vai afastar a culpabilidade quando ela for decorrente de caso fortuito ou força maior. Foi aquilo que a gente já estudou. Né? No caso da embriaguez voluntária ou culposa, vale aquela teoria da actio libera in causa. A ação é livre na causa. Se o sujeito bebeu porque ele quis, agora ele vai responder pelas consequências. Então, a letra D está errada, porque embriaguez completa só afasta a culpabilidade se ela for aquela acidental ou decorrente de caso fortuito ou força maior. E a letra E fala do estado de necessidade, que o Código Penal adotou a teoria diferenciadora
de modo que o estado de necessidade pode ser causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade. Está errado, porque o Código Penal adotou a teoria unitária. Para o Código Penal, o estado de necessidade será excludente da ilicitude. Quem adotou a teoria diferenciadora foi o Código Penal Militar, ok? Assim, na questão número 12, a alternativa correta é a letra C. Tá? Letra C. Vamos fazer só mais uma, que é a 13, que é fácil. Então, mais uma de Fundação Carlos Chagas, Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Vamos achar a correta sobre excludente da ilicitude. O agente criminoso responderá pelo excesso doloso ou culposo nos casos de estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento ou exercício regular do direito. Até aí estaria certo. O que eles fizeram de errado? Eles colocaram a coação irresistível. Coação irresistível não é excludente da ilicitude, é excludente da culpabilidade. E eu preciso, inclusive, explicitar, coação moral irresistível. Então, a letra A está errada por causa dessa coação irresistível. Letra B. O agente criminoso responderá pelo excesso doloso e culposo nos casos de estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. E aí, está errado porque eles colocaram coação irresistível e obediência hierárquica. Tá? Então, vejam como que eles fazem muitos trocadilhos com isso daí. Coação irresistível e obediência hierárquica está errado. São excludentes da culpabilidade. Mais uma vez, a coação precisaria aparecer, que é coação moral. Letra C. O agente criminoso responderá pelo excesso doloso ou culposo nos casos de legítima defesa, ok. Estrito cumprimento do dever legal, ok. E obediência hierárquica, está errado. Obediência hierárquica afasta a culpabilidade. Letra D. Olha, a gente tem que estar firme sabendo o que é excludente da culpabilidade e o que é da ilicitude. O agente criminoso responderá pelo excesso doloso ou culposo no estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. É essa, letra D. Tá? Todas essas figuras citadas são excludentes da ilicitude. E a letra E faz uma afirmativa equivocada, dizendo que não há excesso doloso ou culposo. Bom, então, gente, com isso, ficaram faltando, resolvemos até a 13. Eu vou deixar para resolvermos as próximas questões na nossa próxima aula, que é segunda, né? Segunda-feira, tá? Tranquilo? Tudo certo? Rômulo realmente convenceu-se do elemento subjetivo? Acho que é melhor você confiar em mim do que no Mirabete. Me escute, tá? Então, a gente continua e depois, acho que na próxima semana a gente já vai ficar nessa só das resoluções, porque acaba sendo algo que realmente nos acrescenta bastante. Thalita, espero que você melhore, tá? Passe dias aí tranquilos. Todo mundo tá passando dias, pelo menos tranquilos, assim. Talvez não com a tranquilidade que nós realmente desejaríamos, né? Gente, sosseguem, fiquem em casa. Ó, embriaguez completa de caso fortuito ou força maior, Vinícius, a gente falou lá, quando a gente falou quando a gente estudou a teoria. Mas a ideia é que a única embriaguez que vai servir para afastar a culpabilidade é a embriaguez decorrente. Ela precisa ser completa, quer dizer, o sujeito ele não perdeu completamente a capacidade de discernimento, mas essa embriaguez, ela tem que ser decorrente de caso fortuito ou força maior. Se o sujeito bebeu porque ele quis, lembra daquele exemplo, dos dois exemplos que a gente deu? Olha, eu dei do exemplo da vinícola que eu fui visitar, que eu caí dentro do barril e acabei ingerindo grande quantidade de álcool, fiquei completamente louca, não lembro de nada. Isso seria uma embriaguez acidental, decorrente de caso fortuito ou força maior. Ou demos um outro exemplo mais palpável, aquela pessoa que está num determinado local e alguém chegou e colocou alguma coisa na sua bebida, e aí a pessoa ficou completamente louca e não se lembra de nada, tá? Então, essas são as situações de embriaguez acidental. Quando o sujeito bebeu porque ele quis beber, ou porque, nossa, eu acabei bebendo demais, perdi a conta, eu nem queria ficar bêbado, mas eu acabei virando. Enfim, essas modalidades de embriaguez, que são as chamadas de voluntária ou culposa,
nelas vai valer aquela teoria da actio libera in causa. A ação é livre na causa. A pessoa bebeu porque quis. Ah, mas eu não lembro do que aconteceu. Não interessa, você responde, ok? Gente, então, boa semana para vocês. Força para todos nós, tá? Vamos ficar em casa, tá? Dentro, né, do que for possível. Eu sei que existem algumas atividades. Usem máscara, pelo amor de Deus, para a gente poder voltar logo, tá? Beijo para vocês. Boa semana. Tchau.